condicionamento da história, as coisas só aparecerem quando a subjetividade das coisas só aparecerem, a dimensão subjetiva só aparecerem quando existe um órgão objetivo que dê forma para essas coisas. Por que a gente viu, por exemplo, a obra e a crítica desse artista agora? Porque estava no MASP, a obra dele do lado do Vitor Meirelles. Esse foi o núcleo do episódio, né? Literalmente, eles botaram a natureza morta dele do lado do Vitor Meirelles. Quer dizer, estava no MASP, né? O lugar literalmente mais privilegiado de visibilidade artística da América Latina, talvez, né? Um dos. E porque a Vexuá está lá, se não me engano, está no Ibirapuera, quer dizer, também um outro espaço de visibilidade absoluta, né? E porque, por exemplo, a pintura que eu mencionei para vocês do Mário de Andrade, dele, que ele pintou a cabeça do Mário de Andrade, é uma pintura em óleo sobre tela. Entende? Eles também precisavam de um instrumento que nós ouvíssemos, ou seja, que está dentro do nosso horizonte de cognoscibilidade, especialmente de legitimação artística, para aparecer. Assim como a gente precisa de uma disposição para ouvi-los, quem quer nos dizer também tem que usar uma linguagem que seja audível para a gente, né? E a história, às vezes, normalmente desencontra essas coisas, né? Quando tem um momento feliz de encontro, é que daí dá as grandes renovações, mas os grandes arejamentos, assim, para o pensamento da cultura. Insistiria que são as duas coisas, assim, Guana, o termo em si e o que o termo quer dizer, no caso, né? Mensagem vem de missiva. Não sei se você já ouviu esse termo missiva. Os antigos chamavam cartas de missivas, né? Missiva é mandar, enviar. Sabe como? Então é como se tivesse um certo pacote de conteúdos aqui, que daí eu transmito através de um mensageiro ou de algum suporte ou de alguma coisa, transmito para vocês aí. Para eu aceitar essa ideia, eu teria que imaginar que não há nenhum tipo de interrupção, nem ruído na linguagem. Ou seja, que aquilo que eu queria passar, e esse é o senso comum pensa assim, exatamente, né? Isso que eu quero, essas coisas que eu estou falando para vocês estão entendendo exatamente da forma como eu estou falando. Vocês estão entendendo tudo bem exatamente como eu quero dizer. Só que não. O Lacan diz assim, Guana, que como é que é? L'essence de la communication, c'est le malentendu. A essência da comunicação é um mal-entendido. Justamente porque todos os valores agregados às palavras que eu conheço, que eu digo, e portanto que eu digo para vocês, elas partem de uma associação que é só minha, né? Que parte de uma subjetividade minha, de um lugar. Então, a mesma palavra X que eu digo aqui, cai na versão das 9 pessoas que estão aqui, cada um diferente. Então, a arte, a ela se atribuiu essa coisa de mensagem por uma extensão, aí penso eu, tá? Teria que ter toda uma pesquisa, mas eu acredito que é por uma extensão religiosa. Na religião tem mensagem. Por quê? Porque existe um dogma absoluto de verdade. Então, o que o pastor, o que o padre, o que o missionário faz é justamente levar a palavra na sua integridade, que vai chegar na sua integridade aos ouvidos dos... E aquele que não entender é porque aquele que é o danado herege está no colo do capeta. Entendeu? Porque existe uma verdade, então tu aceita ou você é herege. Né? A arte não lida com nada desses elementos, nenhum desses elementos é arte. Primeiro que a gente sabe que a comunicação, ela em si mesma já interfere, já é um ruído para o que se quer dizer. Então, o que chega aí para você já não chega puro. Segunda, não existe pureza dentro das coisas. Eu falo uma coisa, vocês vão entender necessariamente outra, porque o que eu falo vai depender das experiências subjetivas pelas quais vocês passaram, né, que vão interpretar de modos distintos aquilo que eu disse. Entende que o conceito de mensagem, tanto a palavra quanto o conceito dele, é ruim para descrever o fenômeno artístico? A gente tem que quebrar a começar pelas palavras, não usar mais essas palavras. Assim, a gente sabe o que quer dizer, mas nunca pode ver o que disse, nunca sabe exatamente o que disse. Porque o que disse é os efeitos que aquilo vão surgir no ouvido do espectador, do outro, né? E a gente é responsável por esses efeitos também. O pior é isso. Esse é o caso. A gente também é responsável por essas coisas aí. Porque a gente sabe que vai ter desinências, que vai ter, né? O que a gente fala vai ter ruídos, vai ir por outros caminhos. A gente tem que ser responsável por isso. Meus amigos, lá no grupo
Sejam bem-vindos. Agora vamos efetivamente iniciar o encontro. Lá no grupo hoje pela manhã já ouvi muitas justificativas de que eu não consigo fazer, de que eu não sei fazer, de que eu não tenho tempo para fazer, de que eu não posso fazer. Gente, se você não confia que você pode fazer uma coisa, então você não vai fazer essa coisa, realmente. Vejam que o fato de vocês se darem o trabalho de de pagar um curso, como o nosso aqui, né? Perder o sábado inteiro praticamente ouvindo um palhaço falar, é porque vocês estão absolutamente dispostos e confiantes em que vocês efetivamente têm condições de produzir, né? De ter um repertório poético, de ter uma produção mesmo, que não necessariamente precisa ser um trabalho específico, material, está aqui o meu trabalho, mas uma abertura de sentidos que implica em algum tipo de processo de criativo, o que a gente está chamando de poético, né? Vocês já fazem isso, sabem muito bem que fazem, então não me venham com justificativa daquilo que não fizeram, né? A arte, como eu sempre digo, é inútil. Eu tenho vários textos especificamente sobre isso, né? Tem uma frase linda do Philip Sears que diz assim: o que distingue os homens, né, os seres humanos dos animais, não é que os homens podem produzir, porque isso é um senso comum, né? O que distingue o ser humano é que o homem produz. Não, os animais também produzem. Os castores produzem, as formigas produzem, as abelhas produzem, né? É bem comum essa produção. A única coisa que os animais não conseguem fazer e que os sujeitos humanos conseguem é algo inútil, ou seja, a arte. Isso é o que distingue os seres humanos dos animais. Nós somos capazes de fazer coisas inúteis. Então, assim, se a arte é inútil, não precisa de justificativa. Pega e faz, entendeu? Só faz, só vai para frente. E aí a gente precisa ser, aqui no curso, ter uma atitude assim de absoluta responsabilidade pelo que cada um faz ou deixa de fazer. Só não quero ouvir justificativas, viu? Faça. Proposta de desenvolvimento de um projeto pessoal a ser realizado ao longo do curso por cada participante individualmente, sob orientação do ministrante. Em horário alternativo a ser agendado. Então, aqui a gente já sabe que a partir de agora, né, eu vou entrar em contato com cada um de vocês para a gente combinar em privado um horário que fique bom para ambos, né, para a gente se reunir e conversar daí mais particularmente sobre a produção de cada um. Neste encontro serão discutidas e avaliadas quais questões estão presentes como inquietações, quais interesses de cada um e apontadas as primeiras referências para a pesquisa posterior. A avaliação do resultado final dos trabalhos se dará no último encontro, em apresentação coletiva à turma. Então, nada de ter vergonha de apresentar, tá? Se tinham vergonha, aproveitem o curso para acabar, para superar isso de uma vez, né? Façam valer os dinheiros que vocês pagaram lá pelo curso. Aí eu boto ali, temas para debate. Distinções e equívocos entre tema, conceito, mensagem, história versus articulação plástico-conceitual. O que pode, o que não pode, a ética das imagens, o que já foi feito e o que ainda não foi feito, a contextualização da produção na história da arte, como outra área ou outras áreas podem e devem afetar a compreensão dos eventos e, por conseguinte, a produção poética de cada um. Então, assim, eu fiz ali um plano de trabalho absolutamente enxuto, que é assim, ó, escolha de questões / temas e abordagens. O primeiro passo, então, é duas coisas. Escolher temas, isso é e abordagens, porque a abordagem vai depender do tema. Não dá para escolher abordagem sem tema, né? E se escolher tema, tem que escolher uma abordagem. Eu botei assim, passo a passo, para ficar mais compreensível, tá? Mas não quer dizer que a produção poética seja etapista. Né? Na produção poética o bagulho é louco, as coisas vêm assim sem ordem, vêm numa coisa. Aqui a gente bota em etapas só para fins de análise, para eu construir um programa, senão não tem como fazer um programa. Segundo passo, seleção de referências. Isso é que a gente vai fazer hoje, o primeiro e o segundo. Tá? O terceiro passo, articulação plástico-conceitual. 2 pontos, práticas experimentais. Aqui eu boto esboços, estudos, mas quero me referir a um termo geral, tá? Não necessariamente todos precisam fazer em desenho, pintura, né? Pode ser a categoria expressiva que vocês quiserem. E 4, execução final. O 1 e o 2 eu pretenderia fazer hoje, coletivamente com vocês. O 3 e o 4, aí a gente vai fazer em privado, depois eu com cada um, em horário alternativo aqui do curso. Tá? O que eu espero de vocês?
é que vocês nunca se deixem levar pela expectativa alheia, inclusive a minha. Gostaria que vocês expressassem e efetivamente, assim, se não prepararam nada, normal, tudo bem. Quem sou eu? Não estou aqui para fazer reprovar ninguém. Mas hoje, então, gostaria assim que se esforçassem para cada um tentar expressar com a maior honestidade subjetiva possível aquilo que tem assim que tem no coração. Bonitinho, né? Parece absurdo falar assim, mas é isso mesmo, o que tem no coração. Porque o que tem na cabeça, eu sei o que é. O que você tem na cabeça é o que eu tenho na cabeça, é o que a sociedade tem na cabeça. É só eu abrir o YouTube aqui, eu vou saber o que vocês têm na cabeça. Né? Ou abrir qualquer algoritmo de vocês, aí os algoritmos sabem o que a gente tem na cabeça. Tanto que eles mandam para mim exatamente os vídeos que eu quero ver, os textos que eu quero ler, os produtos que eu quero comprar. É impressionante. Eu quero saber o que tem no coração. Quero que vocês me revelem a subjetividade, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não posso ver e que está para além das referências que vocês têm diariamente. Isso no caso assim de quem não preparou nenhum conteúdo para hoje ou de quem não tem assim uma produção em andamento. Eu entendo o drama de alguns que expressaram lá no grupo, né? Que assim, mas eu não. Isso teve no grupo anterior também, tá? No Processo Poético Zoom. Pessoas que diziam assim, mas eu não sou artista, eu nunca exatamente me reconheci como artista, então meu interesse aqui era mais outro, assim, tal, de conteúdos, e não de ter uma produção plástica, porque mais de uma pessoa se apresentou assim. No final, essas foram as que apresentaram os melhores trabalhos. Porque sempre começa assim, né? Não, não sou, não posso, eu vou lá e insisto, e daí a pessoa acontece. Então, assim, não precisa exatamente ser artista para ter uma produção poética, criativa, né? Todas as profissões, todos os sujeitos são intelectuais e, portanto, todos criam, né? A gente está criando o tempo todo. Está, portanto, operando sínteses o tempo todo, né, Victor? Não precisa só ser diante de um desenho de materiais expressivos. As sínteses estão no pensamento, estão nos sentimentos, nas representações, na nossa condução no mundo. A gente vai fazendo sínteses, né? Que são as elaborações formais. Aqui eu quero só a expressão dessas elaborações formais. Essa seria a nossa tarefa. Botar em desenho, palavra, imagem, escultura, instalação, o que vocês preferirem. De preferência, o que já fazem. Essa é a grande questão, né? Vocês já fazem alguma produção. Tenho certeza, tenho absoluto, você já tem um tipo de produção. Seja ela qual for, escrita, no fundo da gaveta todo mundo tem uns poemas lá rascunhados, né? Então já faz isso. A ideia é trazer à tona e vamos olhar para isso. Vamos tirar do fundo da gaveta, quem não tem uma produção mais sistemática, e vamos ver o que está lá embaixo. Essa é a oportunidade que vocês têm de ver isso. Né? Isso que às vezes ficou escondido, ou ficou não pensado, ou vocês mesmos assumiram a crítica. A gente tem uma certa reclamação constante do que os intelectuais chamam de sociedade de controle, né? Então, isso é um sentimento que a gente tem socialmente, né? As cidades estão cada vez mais controladas, tudo mais dispositivos de controle. A gente entra, quem foi no aeroporto nos últimos anos sabe a pressão absurda que é isso. Né? Para a sua segurança, para a sua segurança. Quer dizer, então a gente está inseguro o tempo todo, a sensação é que você está absolutamente assim, vulnerável. Porque para sua segurança você tem todo tipo de padrão. Faça assim, erga a cabeça, erga a coisinha do avião, faça assim, não sei o que, entendeu? Aí fique aqui nesse espaço, não entre aqui, aqui entra à direita. Aí você sai, tem câmeras em tudo que é lugar, tudo que é loja, qualquer birosca tem, de 1,99 tem uma câmera te olhando. Só que a questão é até que ponto nós não permitimos a emergência de uma sociedade de controle, porque nós introjetamos um controle neurótico e de que nós devemos ter absoluta consciência de tudo. Essa é uma questão que é importante se colocar, né? Será que essa sociedade de controle não emerge porque a gente já está assim, subjetivamente, já é controladora, já quer tudo botar em termos de consciência, de controle de, sabe, de custos e benefícios, perdas e danos, etc. Para criar trabalhos artísticos, a primeira, talvez e única regra é assim, é permitido fazer o impossível. Porque se você restringir de saída, de antemão, a tua produção, porque de antemão você diz que não vai dar conta, que não confia em você, que você não tem recursos
repertório suficiente, que você não tem técnica artística suficiente para fazer nada. Então, tu já vai interpondo condições e aí sim, realmente, aí não tem espaço para a criação. A criação não se dá no sufocamento, ela se dá em lugares arejados, né? Onde tem ar para respirar. Então, assim, você deixa os condicionamentos de lado, as impossibilidades de lado, porque só assim a gente pode, na sorte, ter assim a emergência do impossível, né? A revelação daquilo que é óbvio, mas está invisível, que não tem forma possível ainda social, né? Deixem que eu faça esse papel chato de criticar os outros, né? Que não é nada agradável. Gostaria que vocês também tivessem assim abertos a uma crítica que nós vamos fazer aqui e abertos a toda e qualquer crítica. Isso é algo que para o artista é uma coisa complicada. Não precisa nem ser muito artista, mas os artistas em especial têm um problema com crítica que é assim assustador. Então, qualquer tipo de curso que tem algum tipo de avaliação é um pisar em ovos, né? Eu uso a curvatura da vara, já deixei bem claro aqui com vocês. Então, assim, farei a crítica que julgar necessária e espero não ser rebatido. Não é que eu estou sendo autoritário, é que assim, se você achou que a crítica é pertinente, use-a e faça bom uso. Se não achou, não precisa ficar se justificando, porque quando você se justifica, você está reforçando o meu poder de questionamento. Entendeu? Se a crítica não serviu, pronto, não serviu, então não pegue ela. Né? Se você para ela e para justificar que você pegou a crítica, se não serviu, não pegue a crítica, não responda. Suspeitem sempre e muito dos elogios. O elogio nunca é desinteressado. A crítica, sim. Os elogios sempre são interessados. Ou a pessoa está interessada no teu trabalho ou está interessada em você. Então, desconfie. Né? Eu costumo não aceitar elogios. Não, pelo menos não facilmente. Né? Demora muito para me convencer de um elogio. E a gente tem uma certa tendência a agir de forma contrária, a aceitar logo os elogios e a recusar críticas. Né? Façam o contrário. É porque como a gente bota nos nossos trabalhos, na produção artística, o artista bota muito da sua subjetividade, quando alguém critica o trabalho, ele sente como se estivesse criticando a si mesmo, como se a crítica fosse pessoal. Né? Só que não pode ser assim. Não pode ser assim. O objeto artístico é uma partilha social das nossas perspectivas, que já são sociais. Não tem algo que é seu e não é sobre você. Não é sobre você. Por isso que é perigoso, viu, Ana, a gente esperar algum tipo de apaziguamento do ego, porque a ideia é justamente destituir o ego das identificações.